Boa noite, irmãos. Mais uma vez é uma alegria nós estarmos aqui, reunidos. E é sempre um prazer enorme nós estarmos aqui, poder compartilhar um pouco da palavra, mesmo que seja uma porção pequena, nesse momento de abertura do culto. É muito bom estar aqui com vocês, compartilhar com vocês. Eu queria, nesse momento, pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias no Salmo 77. Salmo 67. E gostaria de pedir à igreja que se colocasse de pé. Nós vamos ler do verso 11 até o verso 15. Eu leio e os irmãos me acompanham. Diz assim: As grandes obras e a misericórdia de Deus, ao mestre de canto, Gedutum, Salmo de Asaf. Certo? Então diz assim, verso 11: Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Amém. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por nós estarmos reunidos aqui. Graças te damos pelas maravilhas incontáveis, Senhor, que tem feito em nossas vidas, Senhor, tem feito, Senhor, na história da humanidade. Nós muitas vezes, Senhor, não percebemos tamanhas maravilhas em nossas vidas, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Nos dá um coração mais grato, Senhor. Nos dá um coração que percebe, Senhor, todas as bênçãos que tem trazido em nossas vidas, Senhor, mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante de tantas perdas. Abençoa, Senhor, esse momento, abençoa, Senhor, a palavra. É o que eu te peço humildemente, em nome do Santo Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Então aqui o salmista, ele diz aqui no verso 11, né, que recorda dos feitos do Senhor e lembra de todas as maravilhas que Deus tinha feito na antiguidade. Quando nós vamos ver aqui o salmo todo, se nós fôssemos ler o salmo todo, nós íamos ver que ele, o salmista, ele na verdade ele está num momento de muita dificuldade. Ele diz aqui no verso 9: Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então veja bem, ele está naquele momento de dificuldade, de desespero, e ele pergunta para Deus: será que Deus deixou de ser bondoso conosco? Será que Deus ele nos abandonou? Né? Ele diz aqui, olha, no verso 7, rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? E aí ele continua, né, nessa aflição que a gente percebe aqui nas palavras dele. Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Então ele se pergunta, será que Deus, esse Deus que a gente ouve tanto falar das suas maravilhas, suas misericórdias, do seu poder, será que todas essas bênçãos cessaram na nossa vida? Será que elas não vão mais, nós não vamos ver mais essas misericórdias de Deus na nossa vida? E aí aqui nesse trecho que nós lemos é como se fosse uma transição no Salmo. Ele diz aqui que recorda dos feitos do Senhor. E aí ele lembra daquelas maravilhas que foram feitas. Ele se lembra do poder de Deus no êxodo de Israel, quando Deus livrou o seu povo das mãos de Faraó lá no Egito.
E aí ele diz aqui: considero também nas tuas obras todas e cogito nos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. E aí ele faz um contraste, né, do Deus Todo-Poderoso com os deuses falsos das outras nações. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? E aí ele diz: Deus que opera as maravilhas e entre os povos tem feito notório o seu poder. E no final do trecho que a gente leu, ele diz assim: com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e os filhos de José. Então, nessa noite, irmãos, que nós possamos lembrar que apesar de todas as dificuldades que nós passamos, podem ser elas quais forem, né? Pode ser desde das mais simples, vamos dizer assim, é um TCC que tem que ser feito, é um mestrado que tem que ser terminado, um doutorado que tem que ser terminado, ou talvez a perda de algum ente querido na sua família, ou talvez um desemprego. Então, vejam bem, todos nós passamos por muitas lutas na nossa vida, nós passamos por altos e baixos. Mas que no momento em que nós estivermos lá embaixo, que nós estivermos talvez como esse salmista, será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso com a gente? Que nós possamos olhar para trás e se lembrar, e nos lembrarmos que Deus ele tem feito maravilhas na nossa vida. Olhe individualmente para a sua vida e perceba o quanto que Deus tem sido maravilhosamente misericordioso nas nossas vidas. Olhe para trás, né? Desde os mais velhos até os mais novos, e vejam quanto que Deus tem cuidado das nossas vidas. Por mais que nós estejamos em momentos de dificuldade, Deus ele tem cuidado de nós e até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Então vamos cantar, meus irmãos. Vamos cantar, primeiramente, ao Deus que por mim tudo executa.
Deus maior com o nosso Deus. Se for muito tempo, eu digo que nosso irmão ficasse em pé, vamos cantar, vamos clamar a Deus que Ele nos encha com seu Santo Espírito. Enche meu Espírito. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe essa noite à tua presença.
Amém. Fica conosco. Nós oramos a Ti, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que se renovou sobre nós nesse dia. Muito obrigado. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí de pé, irmãos, vamos cantar agora. Bendirei ao Senhor.
Pode sentar. E para encerrar esse momento, gostaria que cada um dos irmãos trouxesse à memória cada uma das vezes que Deus tem trazido para as suas vidas, apesar das dificuldades e lutas que todos nós passamos. Então eu queria cantar com vocês o hino 63, As Muitas Bênçãos. Multidão das suas infinitas misericórdias, Senhor. Abençoa, Senhor, neste momento a palavra, Senhor. Dá sabedoria ao pregador nesse momento. Que a tua palavra, Senhor, seja ministrada com zelo, com alegria, Senhor, com fervor. Nós possamos sair daqui transformados, Senhor, pela tua palavra. Possamos ser bom testemunho, Senhor, a este mundo, Senhor. Abençoa, Senhor, esse momento que eu te peço, clamo-te humildemente, em nome de Jesus. Amém.
Só por esse momento de louvor e adoração já poderemos voltar para casa, né? Alegres e felizes. Mas nós vamos passar para o segundo momento do nosso culto, irmãos amados, que é ouvir a santa palavra de Deus. Pelos domingos à noite nós estamos fazendo a exposição do livro de Atos. Temos visto que o Senhor, Ele tem um plano para o seu povo, para a sua igreja. O Senhor Jesus Cristo, Ele deixou uma agenda para a sua igreja, que é alcançar com o seu evangelho todos os povos da terra. Isso, irmãos, está lá em Atos, capítulo de número 1, e ele diz que nós não podemos fazer isso sozinhos. Era preciso que o poder do Espírito Santo fosse derramado sobre a igreja. É uma obra muito grande pregar o evangelho a todo mundo. Nós não conseguimos fazer isso. Nós temos vergonha, nós temos medo do que as pessoas vão achar, do que as pessoas vão falar. E o Senhor então diz que é preciso a capacitação do Espírito Santo para completarmos plenamente a obra que Ele começou na cruz do Calvário. Então a igreja começa, irmãos, ali em Atos. Essa igreja, ela continua, cumprindo esse projeto do Senhor Jesus Cristo, que é alcançar Jerusalém, Samaria e ir até os confins da terra. Pela sua graça, chegou aqui em solo brasileiro. O Evangelho chegou aqui em 1557. Quantos anos após o descobrimento do Brasil? 57 anos. O primeiro culto reformado foi feito lá na Baía da Guanabara, por pastores reformados. E o Evangelho foi pregado aqui, o primeiro culto, em solo sul-americano, no Brasil, no Rio de Janeiro. E esse Evangelho, então, irmãos, começou a se irradiar por todas as partes do Brasil, chegando aqui no Pará, há quase 130 anos atrás. E nós temos que agradecer ao Senhor, porque esse plano redentor, ele tem chegado até as nossas famílias. Esse Evangelho, irmãos, tem chegado à porta de nossa casa, tem transformado o nosso coração, tem transformado a nossa vida. E esse plano redentor, ele tem que continuar através da nossa vida. Nós somos a igreja hoje, e nós temos que continuar cumprindo o plano redentivo neste mundo, que é levar o Evangelho a essas pessoas que estão em trevas, estão laçadas pelo diabo. E o Evangelho, irmãos, é justamente o poder de Deus para poder resgatar essas almas que estão perdidas. E o Senhor, então, Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar os seus dons, seus talentos, para poder cumprir esse plano que começou aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Aqui começou a igreja. E a igreja, ela tem continuado, e ela deve, irmãos, continuar cumprindo essa agenda que está aqui posta. E nós temos visto, então, no capítulo 1, o Senhor Jesus Cristo ascendendo aos céus. Ele, no capítulo de número 2, derrama o Espírito Santo sobre a igreja. Essa igreja cresce extraordinariamente. No capítulo de número 3, nós vamos perceber o poder da operação do Espírito Santo, fazendo com que os apóstolos, eles curassem, fizessem milagres. E aqui no capítulo de número 4, vai começar, irmãos, a oposição à igreja, a perseguição à igreja. Percebam que essa oposição à igreja, ela começa, irmãos, do lado de fora.
Mas no capítulo de número 5, que nós vamos ver logo em seguida, vai também começar do lado de dentro. A igreja ela é perseguida e tem oposição de todas as partes. E eu queria ver então com vocês como a igreja reagiu a essas oposições, a essa perseguição, e como nós devemos, como crentes, irmãos, olhando aqui para Atos dos Apóstolos, da mesma forma reagir nos dias de hoje à oposição à fé que nós sofremos. Quero ler com vocês então, a partir do verso de número 23, nós vamos continuar aqui a exposição do capítulo de número 4. Nós já vimos, irmãos, o contexto aqui, capítulo de número 4, verso 1 a 22, é a prisão dos apóstolos Pedro e João. Eles fizeram uma cura. O Sinédrio, então, se reúne para, irmãos, inquirir. Eles não tinham nada contra os apóstolos, não tinham uma acusação contra eles. A acusação era que eles tinham curado em nome do Senhor Jesus Cristo. E eles vão responder ao Sinédrio, vão dizer, irmãos, com aquele duplo negativo: não há nenhum nome, não há nenhum outro nome nos céus e na terra, pelo qual a humanidade, o ser humano, possa ser salvo, curado, transformado, regenerado, redimido, a não ser pelo nome de Jesus o Nazareno. Aquele a quem vocês há 50 dias atrás condenaram e crucificaram. Mas ele ressuscitou. Ele não está morto. Mas Deus cumpriu a sua palavra e ressuscitou ele dentre os mortos. E agora ele está nos céus, sustentando a sua igreja, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Tomem ciência disto. E aí nós vimos então que o Sinédrio, debaixo de forte ameaça, eles então instaram com os apóstolos para não falarem, para não pregarem, para não mais divulgarem o nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Estamos vivendo no século 21. E da mesma forma, irmãos, estamos recebendo uma mordaça, uma retaliação aqui no Brasil. De todas as formas somos perseguidos nas universidades, nas cátedras, nas casas de leis. Hoje, irmãos, o levante diabólico se levanta para amordaçar o cristianismo, para não mais falarmos em o nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje, nós estamos vivendo, irmãos, um período chamado de pós-cristianismo. A Europa já passou por isso. E agora, irmãos, isto tende a chegar aqui na América Latina. A tal ponto das nações sul-americanas agora deixarem de ser cristãs. Nós já estamos vendo nas nações vizinhas os congressos, os presidentes, os senados, as câmaras de deputados fazerem leis proibindo o cristianismo de ser exercitado nas nações. Agora, recentemente, irmãos, nós ouvimos notícia na Bolívia. Nós ouvimos notícia no Uruguai. Vários presidentes proibindo reuniões de cristãos, com multa e até a penalidade de serem presos de 1 a 7 meses. Nós estamos vendo aqui no Brasil o STF proibindo de que a Bíblia, o livro sagrado, possa, irmãos, compor as bibliotecas públicas. Que é isso? Que é isso? Onde estamos vivendo? O que está acontecendo? E a mordaça está entrando e ninguém fala nada. O que é isso? O plano, irmãos, diabólico, que começou ali em Atos dos Apóstolos para amordaçar a boca dos crentes e dizer:
não falem em o nome do Senhor Jesus Cristo. E a nossa resposta deve ser como dos apóstolos, como nós lemos, capítulo de número 4. Nós vamos, irmãos, ver aí no verso de número 19. Essa deve ser a resposta de todo crente. Vamos ler juntos? Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Essa é a resposta de todo crente. Vejam se é justo diante de Deus nós ficarmos calados diante daquilo que vimos e sentimos, a transformação que o Senhor Jesus tem operado na nossa vida, o milagre que Ele tem feito ao nos resgatar das trevas. Veja se isso é justo, nós ficarmos calados, enquanto o mundo tenta dizer: não falem mais em o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados, eu quero então, nesta noite, dar continuidade. E nós vamos ver aqui, irmãos, a partir do verso de número 23 até o verso de número 31, a libertação de Pedro e João e a oração da igreja. Eu quero que vocês, irmãos, percebam aqui comigo a resposta da igreja a essa oposição. Como é que nós, ao recebermos perseguição, oposição deste mundo, devemos reagir? Como é que nós devemos fazer? Observem comigo a reação aqui da igreja primitiva. Vamos ler todos juntos? Por favor, leiam comigo. Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe a leitura atentamente na sua Bíblia. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazeres curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos encheram-se do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos abençoar de ouvir a tua santa palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos guie. Pedimos ao Senhor agora que o Senhor, por favor, destampe os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, para que possamos, Senhor, acalentar em nossa alma a tua santa palavra. E que essa mesma palavra nos ajude a sairmos daqui fortalecidos para vivermos um cristianismo pungente, vibrante, vigoroso e servirmos ao Senhor, ó Deus, até a última gota de sangue, assim como foi o nosso Senhor, amado e amorável Salvador, dando a sua vida naquela cruz por nós. Viva em nós, Senhor, por favor, e derrama o teu Espírito para que possamos aprender uma grande lição da tua parte nesta noite. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos amados, esse texto aqui
ele pode ser dividido em 3 partes. Eu quero, irmãos, dar aqui, de uma maneira pedagógica, 3 R's. Foram a resposta dos apóstolos, irmãos, à oposição e à perseguição que eles passaram. Eles deram aqui, irmãos, uma resposta em 3 R's. Primeiro R está aí. Eles recorreram à igreja. Verso de número 23 vai dizer: uma vez soltos, procuraram os irmãos. É o primeiro R. Eles recorreram à igreja, na aflição, na perseguição. Nós vamos ver isso. O segundo R, que esse texto aqui nos mostra, irmãos, que faz a divisão aqui, é que eles também recorreram à oração e à palavra de Deus. Verso de número 24 até o verso de número 28, você vai ver isso. Eles oraram. E oraram, irmãos, olhando para as profecias e o cumprimento das profecias. Terceiro e último R, para nós aprendermos aqui esse texto, em resposta à oposição e à aflição, né, que opositora que essa igreja estava passando. Em último lugar, o terceiro R é esse aí. Eles receberam uma resposta tremenda dos céus. Vai dizer, irmãos, que o lugar aonde eles estavam tremeu. Irmãos amados, você já orou? E quando você estava orando, você recebeu uma resposta de Deus na hora? Isso já aconteceu com a sua vida? Pois na hora que eles estavam orando, o chão onde eles estavam tremeu e o Espírito Santo foi derramado. Que coisa tremenda. Eu quero então ver com vocês, irmãos, esses 3 R's em resposta aqui à oposição e à aflição que a igreja estava recebendo. Vamos ler aí, todos juntos então? Primeiro R está aí. Em primeiro lugar, então, o que os apóstolos fizeram quando eles foram perseguidos, receberam oposição à fé cristã? O que eles fizeram? Em primeiro lugar, recorreram à igreja. Vamos ler juntos, verso 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero que você perceba aqui que Lucas vai dizer que em resposta à perseguição, à oposição à fé cristã, os apóstolos, eles, uma vez soltos, o Sinédrio, irmãos, liberou eles, depois de muita ameaça, eles então procuraram os irmãos. Quem são os irmãos aqui? Os irmãos aqui são aqueles irmãos que nós encontramos desde Atos, capítulo de número 1, verso 14. Os irmãos que se reuniram são os apóstolos, Maria, mãe de Jesus, seus irmãos, e agora esses irmãos aqui são aqueles que ouviram o evangelho e se converteram. Pela descida do Espírito Santo, mais de 3.000 pessoas se converteram. E aqui no capítulo de número 4, você vai perceber, capítulo 4, verso de número 4, que depois que Pedro e João curaram aquele paralítico de 40 anos de idade, mais de 5.000 pessoas se entregaram a Jesus. Então são esses os irmãos. Mas possivelmente aqui, eles, irmãos, correram para aquele núcleo, para aqueles irmãos que faziam parte do ministério apostólico, do colégio apostólico. E possivelmente aqui, esses irmãos são os apóstolos, com Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. Eles, irmãos, se reuniram. Pedro e João, eles, depois de enfrentar o interrogatório terrível do Sinédrio, receberem ameaça, eles não foram, irmãos, para o deserto, eles não foram para longe, eles não abandonaram Jerusalém, eles não disseram, vamos fugir daqui, eles vão nos matar. Não. Pedro e João procuraram a igreja. Irmãos, isso aqui nos mostra
que os apóstolos, irmãos, entenderam que a igreja tinha um plano central no plano redentor de Deus. Os apóstolos entenderam que a igreja, irmãos, era maior do que eles. Eles entenderam, irmãos, que a igreja era aquela instituição que deveria acolher aqueles que passam por aflição, que passam por tremendos choques na fé, que passam, irmãos, por depressão. Para onde nós devemos correr quando as coisas pioram? Quando, irmãos, há terrível perseguição à nossa fé? Quando, irmãos, nós estamos passando por problemas na nossa família? Para onde nós devemos correr? Para a igreja. Irmãos, o Senhor Deus, Ele instituiu a igreja para cuidar dos perseguidos, para aliviar as dores dos cansados. A igreja é o recurso que Deus deixou para interceder e cuidar da sua vida. Quando há grande oposição à sua fé, e quando você pensa em abandonar a fé, chutar, irmãos, para longe o balde, quando você não aguenta mais viver a vida cristã, diz aqui, irmãos, a palavra, que nós devemos correr para a igreja. E vai dizer aqui que os apóstolos, eles haviam dito tudo o que eles passaram nas mãos dos principais sacerdotes e anciãos. Levando para o lado espiritual, irmãos, nós vamos aprender aqui a lição que quando nós passamos por dificuldades tremendas em nossa vida, nós devemos recorrer à comunidade da fé. Quando nós não estamos bem, quando a nossa família não está bem, quando nós estamos com dificuldades, não fuja da igreja. Isso é antibíblico. Por incrível que pareça, quando as pessoas estão passando mal na fé, quando o seu cristianismo está caindo, ladeira abaixo, a primeira coisa que as pessoas pensam em fazer é abandonar a igreja, é ir para longe da igreja. Irmãos amados, quando nós estamos sofrendo pressões de todas as partes, seja elas quais forem, a palavra de Deus aqui nos ensina que nós devemos correr para a igreja. Lembre-se, quando os problemas baterem à sua porta, não faça como o movimento dos desigrejados, que não querem saber da igreja, que não vivem em igreja, não querem saber de igreja nenhuma. Irmãos, isso não é bíblico. Quando as oposições à fé, à sua família, à sua vida cristã, quando você receber pressão maligna, quando as coisas estiverem mal, para onde nós devemos, irmãos, correr? Para a igreja. Deus instituiu a igreja como aquele ambiente familiar, onde a nossa família é cuidada, onde as pessoas vão orar por você, aonde eles vão tentar com todas as forças ajudar naquilo que você está passando. Não há outro local e não há pessoas mais qualificadas para poder apoiar você nas circunstâncias mais adversas da sua vida, nas depressões mais profundas, do que a família cristã. O Senhor, Ele instituiu irmãos, irmãs, pais, mães, multiplicou pelo centuplo, para que você, quando fosse abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, ou passar por qualquer problema na sua vida, fosse amparado
pela igreja. Aprenda isso. Saiba que o Senhor, Ele deixou a igreja como recurso para que você pudesse correr quando você não tem mais nenhuma outra porta para bater neste mundo. Corra para a igreja. Ali eles vão ouvir o que você está passando. Vão cuidar de você. Vão lhe abraçar. Vão lhe beijar. Vão chorar com você. Vão se ajoelhar e vão clamar a Deus pelo que você está passando. Vai dizer aqui, irmãos, que foi isso que a igreja fez. Quando eles chegaram ali, eles, irmãos, dobraram seus joelhos, oraram. A igreja orou pelos apóstolos. E vai dizer, irmãos, que Deus desceu, operou no meio deles. E o lugar onde eles estavam tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Porque eles correram para a igreja. Portanto, quando você estiver passando por problemas, seja eles de que âmbito for, não fuja da igreja. Não fuja. Não há outro local para você ir. Não há onde você receber acalento. Não há onde você possa correr para receber refrigério quando a sua cabeça estiver quente. Não há, irmãos, onde você ser acalentado quando o seu coração estiver frio, gélido, duro para as coisas de Deus. Não há outro lugar melhor do que a igreja, onde o Senhor Jesus Cristo quer que você seja tratado. A igreja, irmãos, é mais do que um exército. É também um hospital. Para tratar das suas feridas e dos seus problemas. Creia nisso. Corra para a igreja. Quando você receber oposição. Quando você tiver crises. Quando você não aguentar mais. Corra para a igreja e fale para a igreja aquilo que você está passando. Peça socorro, ajuda, e você vai ser amparado. Em segundo lugar, irmãos, o texto aqui nos revela um outro R. Vai dizer aí, em segundo lugar, que esse outro R é de recorrer à oração e à palavra de Deus, quando as crises, as oposições, as perseguições à sua fé cristã acontecerem. Vamos ler juntos, por favor? Verso 24 a 28, diz assim a palavra de Deus. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Irmãos amados, em segundo lugar, nós vamos ver aqui que a igreja, ela deve, irmãos, recorrer à oração e às profecias, às sagradas escrituras, na hora da perseguição, da oposição à fé, irmãos, na hora em que tudo vai mal, vai péssimo. Percebam que os apóstolos aqui, eles entenderam, irmãos, que o plano de Deus é maior do que a nossa vida. O plano redentivo de Deus, irmãos, ele é maior do que nós passamos. Os apóstolos, eles recorreram à profecia e à oração. Eles entenderam aqui três coisas. Em primeiro lugar, que Deus, ele é o soberano criador. Verso de número 24, orando,
eles vão dizer assim, irmãos, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz e disseram, ouvindo isto o quê? Ouvindo o que os apóstolos estavam passando. Eles acabaram de ser ameaçados de morte. Eles acabaram de vir do Sinédrio e foram ameaçados de prisão. Eles estavam passando por oposição. Então a igreja, ouvindo isso, vai dizer aí que eles levantaram a voz e oraram. Como é que eles oraram? Vai dizer, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles entenderam, irmãos, em primeiro lugar, aqui na sua oração, que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. O nosso Deus, a quem servimos, Ele, irmãos, criou tudo, até os fariseus, até os principais sacerdotes, para perseguirem e fazerem oposição à fé cristã. Quem fez todas as coisas? Deus. Foi Ele quem fez todas as coisas. Aqui a palavra, irmãos, usada para soberano, é a palavra déspota. Hoje nós ouvimos essa palavra. Quem é um déspota? É um tirano. Mas a palavra aqui, déspota, irmãos, soberano, é usada para aquele que tem o domínio, o poder sobre todas as coisas no céu e na terra. O Senhor Deus, Ele tem o poder sobre as pessoas. Ele tem o poder sobre a sua criação. Ele tem o poder sobre a sua vida. Ele tem o poder sobre os céus, sobre as aves dos céus. Ele tem o poder sobre os peixes, as coisas do mar. Ele tem poder, irmão, sobre todas as coisas criadas. E Ele tem o poder até mesmo sobre os nossos inimigos. Aqueles que se levantam contra a nossa fé. Foi Deus quem criou eles. Foi Deus, irmãos, que criou até o diabo. E tire da sua cabeça que o diabo, ele tem poder igual a Deus. Ou ele é a figura, opositora de Deus. Não. O diabo, irmãos, ele foi criado por Deus. E ele só faz aquilo que Deus permite. Porque Deus é o déspota. É o soberano. Que tem, irmãos, nas suas mãos, o poder do governo sobre tudo. E todas as circunstâncias na nossa vida, na nossa história, irmãos, só acontece porque Deus, Ele é soberano. Portanto, na igreja, entenda isso, nada acontece por um acaso. Como disse um pastor, Deus, irmãos, Ele tem o domínio do universo. E não tem nada, nenhum centímetro no universo que não pertença a Deus. Irmãos, aqui o Espírito Santo, ele quer formar a nossa mentalidade cristã. O Espírito Santo, irmãos, ele está escrevendo aqui, nesta oração que a igreja está fazendo, para criar na nossa mente, irmãos, a imagem de quem é esse Deus. Esse Deus a quem nós servimos não é qualquer Deus. É o Criador, soberano. Esse é o nosso Deus. Por isso a igreja não crê no acaso, não crê na sorte. Nós não andamos, irmãos, aqui neste mundo ao acaso. Nós andamos aqui neste mundo pela fé. Pela fé num Deus que dirige todas as coisas no céu e da terra. Até mesmo as circunstâncias adversas que acontecem, irmãos, na nossa vida, é Deus que está no controle. O que, pastor? Quer dizer que uma doença terminal na minha vida é Deus que está mandando? É. Quer dizer, pastor, que um luto, a morte na minha família, quem mandou foi Deus? É. Esse é Deus. É Ele. É Ele quem governa a sua vida. É Ele
quem permite as oposições, para que você entenda que Ele é Deus e você se dobre ao seu governo, à sua soberania, se quebrante e entenda que é Ele quem governa todas as circunstâncias que nós passamos em nossa vida. É esse o Deus que você conhece? Ou é o Deus que é só Deus para você quando tudo vai bem? Conta-se a história de uma filha rebelde que saiu de casa discutindo com seus pais, moça criada na igreja. E essa moça discutiu com seus pais, queria sair, queria aproveitar a noite para a balada. E ela então arrumou de fazer uma festa com seus amigos. E ela saiu de casa, né, com a garrafa de bebida alcoólica na mão. E a sua mãe, né, chorando, diz: minha filha, não faça isso. Você está indo contra Deus. E essa moça, né, saiu de casa batendo a porta na cara da mãe, dizendo que Deus existe, mãe. Deus não existe coisa nenhuma. E vai dizer então, ela diz para ele: se Deus existe, então essa garrafa de bebida aqui, ela vai voltar cheia. Se ele não existe, ela vai voltar vazia. E ela entrou dentro do carro, né, jogou a garrafa lá dentro e saiu com o carro cantando pneus. Com algum tempo, o telefone toca. E a mãe atende, aflita. E a filha, que saiu cantando pneus, bateu o carro, destruiu o carro. E essa menina, essa moça rebelde, que disse que Deus não existia, nesse acidente veio a falecer. Quando os pais chegaram lá e olharam para dentro do carro, a garrafa de bebida alcoólica estava intacta, cheia. E aquela moça que tinha batido a porta na cara da mãe, dizendo que se Deus existe, aquela garrafa voltaria cheia, permaneceu assim. Aquela mãe dobrou seus joelhos, levantou as mãos para o céu e disse: Tu, soberano Senhor, Tu existes. E o Senhor deu, o Senhor tomou. Porque o Senhor Deus é o Deus que governa a vida e a morte. E está aqui, Senhor, a minha vida e a vida da minha família. Deus para nós, irmãos, não é somente o Deus que governa a nossa vida nas coisas boas, mas é também quando acontecem tragédias, problemas, oposições. Deus é o Deus soberano. É o déspota que tem todo o poder e governo nas suas mãos. Segundo lugar, irmãos, eles aqui nessa oração, eles entenderam, em segundo lugar, que esse Deus é o Deus que cumpre a sua revelação. Olhem aí comigo, verso 25 diz assim, vamos ler juntos, por favor? Que dissertes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Aqui, irmãos, os apóstolos com a igreja, eles vão usar o Salmo de número 2. Nós estudamos recentemente aqui na igreja o Salmo de número 2. Esse Salmo é um Salmo messiânico. E esse Salmo aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E vai dizer aqui que os apóstolos, eles creem que Deus é um Deus soberano. Ele intervém, irmãos,
na história deste mundo pela sua santa palavra. Nada do que acontece na vida da igreja acontece, irmãos, fora da história da redenção. Deus está cumprindo aqui as profecias. O que os apóstolos estavam vivendo era o cumprimento do Salmo de número 2. Percebam, a igreja, ela deve interpretar a sua história, o que está acontecendo, pela ótica das profecias. Você não é o centro do universo. As coisas que acontecem na sua vida, na sua família, não é uma conspiração contra você, mas é a aplicação do plano eterno de Deus. Deus está cumprindo a história da redenção. O centro, irmãos, do universo é a pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E tudo acontece na vida da igreja e na vida dos eleitos por causa dele. Porque nada do que foi feito se fez senão por intermédio dele. Abra comigo para João, capítulo de número 1, verso 1 até o verso de número 4. Volte aí algumas páginas. Vamos ler todos juntos, por favor. Vamos comprovar o que a palavra de Deus diz. Vamos ler juntos? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Perceba, irmão, João aqui vai escrever e ele vai aqui 2 vezes dizer: tudo que foi feito por intermédio do Verbo. E quem é o Verbo? Quem é a palavra? O Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer: tudo foi feito por ele, por causa dele, é para ele. A sua vida não é por causa de você. Tire isso da sua mente. Você não é o centro do universo. O centro do universo é a igreja. É Cristo, o Senhor. E tudo que acontece na sua vida é em cumprimento das profecias. Por isso, meus amados irmãos, e Deus quer nos ensinar isso aqui. Leia aquilo que acontece na sua vida com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Quando, irmãos, acontecer problemas conjugais, aprenda isso. Por que está acontecendo problema conjugal, Senhor, na minha vida? E você lembra, então, das Sagradas Escrituras. Quando a palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo de número 5. Esposas, respeitem o seu marido. Por que tem problema conjugal? Muitas vezes porque as esposas não estão cumprindo as Sagradas Escrituras. E essa mesma palavra lá em Efésios capítulo 5 vai dizer: maridos, amem a sua mulher. E por que é que tem problema em casa? Por que é que tem desavença? Por que é que as coisas estão mais? Porque a palavra de Deus não está sendo cumprida e vivida na nossa casa. E nós vamos ver lá em Efésios também, capítulo de número 6, que vai dizer: filhos, obedecei a vossos pais, pois isto é justo no Senhor. E quando há problema de pais com filhos, o que está acontecendo? O não cumprimento das profecias, das Sagradas Escrituras. O problema todo é o nosso egoísmo.
Nós achamos que tudo deve girar em torno do nosso eu, quando não é. Deve girar em torno da palavra de Deus. Quando os apóstolos, eles oraram aqui, Senhor, Tu, soberano Criador, o Senhor já revelou na palavra que isso iria se cumprir. Desde o Salmo de número 2. Sabe por quê? As pessoas, os crentes, eles passam por problemas? Porque eles não olham para a palavra de Deus e não veem o cumprimento dela. E que Deus já deixou tudo para o benefício da igreja. Mas os apóstolos, quando eles receberam oposição, voz de prisão, dificuldades, eles então oraram com a palavra de Deus. E eles disseram, Senhor, o Senhor está cumprindo a tua palavra como o Senhor predeterminou. Eles poderiam muito bem olhar para a dificuldade que estavam passando e usar o argumento da compaixão, da autocompaixão. Senhor, tem pena de mim, Senhor. Ó Senhor, eu sou um bom servo do Senhor, porque eu estou passando por isso? Mas eles não fizeram isso. Eles disseram, Senhor, o Senhor está cumprindo a tua palavra. Graças a Deus por isso, porque o Senhor está cumprindo a tua palavra, Senhor, na minha vida. Eu estou passando por isso, porque o Senhor está cumprindo a tua palavra na minha vida. Portanto, meus amados irmãos, em todas as esferas da vida, nós temos que nos aperceber disto. Tudo é por causa do cumprimento da palavra de Deus. E Deus usa até mesmo as circunstâncias difíceis na vida, para que nós, irmãos, voltemos os nossos olhos para a palavra de Deus e possamos dizer, Senhor, realmente, eu não estou vivendo a tua palavra. E agora, Senhor, eu me quebranto. E agora, Senhor Deus, eu me humilho e peço, Senhor, em oração, cumpra a tua palavra na minha vida. Eu realmente, Senhor, não tenho olhado para as Sagradas Escrituras. E não tenho visto, Senhor, isso na minha vida. E agora, Senhor, eu me submeto ao teu governo. E agora eu recorro à oração, Senhor, e o cumprimento da tua palavra. Cumpre a tua palavra. Ajuda-me a viver a tua palavra. Percebam, irmãos, em terceiro lugar aqui, por favor, o entendimento dos apóstolos aqui. Terceiro e último lugar. Veja aqui que eles entenderam que Deus é soberano. Tudo Ele criou. Ele revela para a igreja, irmãos, todas as coisas pela sua palavra, é cumprimento da sua palavra. Em último lugar, Ele usa na sua soberania as ações humanas para cumprir os seus propósitos. Olhem comigo o verso de número 26 a 28. Vamos ler? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Percebam, irmãos, comigo, que esse Deus soberano, Ele dirige até mesmo as ações malignas dos homens a favor dos seus planos eternos para a igreja. Quem foi que se levantou aqui contra a igreja? As autoridades civis. Herodes, da parte dos judeus, e Pôncio Pilatos, da parte, irmãos, dos gentios, do Império Romano. As duas grandes autoridades civis se levantaram para crucificar o Senhor Jesus Cristo. Percebam que até os dias de hoje, as autoridades civis, de maneira maligníssima, estão se levantando contra a igreja. Como eu falei para vocês anteriormente, tudo isso, irmãos, é cumprimento da palavra de Deus.
para cumprir os seus propósitos redentores. E não se admire você se daqui a pouco o pastor desta igreja for preso, por pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não se admire. Isso aconteceu no passado, irmãos, conforme o cumprimento das Sagradas Escrituras. E também vai se cumprir, irmãos, hoje e nos dias vindouros. Tudo isso é em cumprimento dos planos eternos, porque Deus está dirigindo até mesmo, irmãos, os déspotas, os soberanos, os tiranos, os presidentes, a corte, tudo o que eles fizerem contra a igreja, entendam, as ações humanas, irmãos, opositoras à igreja, é para cumprir os planos eternos de Deus. Aquele professor em sala de aula, perseguindo você porque você é cristão, ou amigos seus, alunos, ou mesmo você no trabalho, recebendo forte oposição, quem sabe de um patrão, por causa da sua fé, porque você ora quando você vai almoçar, e as pessoas então começam a ver, a caçoar de você e da sua fé. Toda oposição que você sofre na sua vida pela fé cristã, saiba, é cumprimento dos planos redentores de Deus em sua vida. Irmãos amados, o apóstolo Paulo, ele vai escrever, irmãos, lá em 2 Timóteo, capítulo de número 3. Vamos ler juntos, por favor? 2 Timóteo, capítulo de número 3. Vamos ler, irmãos, olha o cumprimento dessa profecia. Vamos ler juntos aí? 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 12. Vamos ler todos juntos? Leiamos. A partir do verso 10, para nós entendermos aqui o contexto. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Irmãos amados, essa perseguição, por causa da sua vida piedosa, é cumprimento da palavra de Deus. Toda oposição, todo ardil maligno, toda, irmãos, levante de inimigos contra a sua vida, é cumprimento das Sagradas Escrituras. O Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer isso também no Sermão da Montanha. Ele vai dizer, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos perseguirem. Um dos sintomas que você está vivendo piedosamente, é quando lhe perseguirem. Quando está tudo tranquilo, e a sua vida cristã está tão calma como maré de poço, tranquilo, tem alguma coisa errada. Aqueles que querem viver piedosamente sofrerão oposição. Isso até mesmo dentro de casa. Quem sabe de um familiar seu que vai dizer, mas rapaz, tu quer ser o santarrão, né? Quer ser o crente. Irmãos, para mim isso é uma palavra, é o cúmulo. Até mesmo dentro da nossa família cristã, às vezes por queremos orar mais, às vezes por queremos nos dedicar mais, as pessoas vão dizer, mas tu quer ser muito santo, né? Eu lembro que no seminário, na hora do almoço, eu curvava a minha fronte e orava a Deus. E muitas vezes colocaram pimenta na minha comida enquanto eu orava. Os meninos brincando, os seminaristas, né? Quando eu ia comer, não aguentava. Mas eles faziam de propósito. E eles
aí uma vez vieram me questionar, né? Porque havia uma oração, né, durante, antes, né, de almoçar, então reunia todo mundo, fazia aquela fila, os veteranos primeiro, os calouros atrás, né, e cada um se servia, e se fazia uma oração. Quando eu pegava a minha refeição, todos os veteranos já tinham pegado a refeição. Então eram os veteranos. E aí eu baixava a fronte. Enquanto eu baixava a fronte, eles jogavam pimenta. Mas rapaz, mas que coisa! Até no seminário. E aí uma vez um veterano veio me questionar, né? Ciro, por que você está orando? De novo, a gente não já orou? Tu não estás vendo que estão colocando pimenta no teu prato? Para de orar. Já fizeram a oração. Tu quer ser mais crente do que os outros? Eu disse, não. Vocês estão me entendendo errado. Quando eu sento e eu oro, eu estou lembrando da minha família. E pedindo a Deus que não falte comida na minha casa. Que não falte comida na minha igreja que me enviou para cá. Eu estou lembrando de orar. Porque são eles que me enviaram para cá, mas eu não sei como eles estão lá. Eu estou orando por eles. E aí então, se espalhou, né, o boato, eu tinha respondido. Nunca mais colocaram pimenta no meu prato. Mas irmãos, até mesmo dentro da nossa casa, familiares próximos da gente, porque nós queremos ser piedosos, vamos sofrer oposição. Então percebam que até mesmo essas oposições, Deus, irmãos, governa as ações humanas para o benefício e amadurecimento da nossa fé. Para que possamos recorrer a Deus em oração e buscando que Deus cumpra a sua palavra na nossa vida. Para finalizar aqui em último lugar, o último R, vamos ler aqui todos juntos? Vamos ler? Receberam uma resposta dos céus. Vamos ler juntos aí, irmãos, verso 29 a 30, leiamos. Volte comigo seus olhos para lá. Vamos ler juntos, por favor? Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quando, irmãos, nós recebemos oposição à nossa fé, quando tem problema, crises, o que nós devemos fazer? 3 coisas que eles fizeram aqui, 3 pedidos. Primeiro pedido, eles pediram, Senhor, olha para as ameaças que nós estamos sofrendo. Vejam comigo o verso de número 29. O que ele diz aí? Agora, Senhor, olhe para as ameaças e concede... Até aí. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. O que eles pedem aqui, irmãos? Eles estão dizendo a Deus, Senhor, nós não vamos mais olhar. Nós não vamos mais ver. O Senhor está vendo todo o problema que nós estamos passando, Senhor. O Senhor está vendo. Eu não quero mais olhar para esse problema. Senhor, isso não vai mais me tirar o sono. Senhor, isso não vai mais me deprimir. Senhor, isso não vai mais criar caos e destruição na minha vida. Senhor, Deus soberano, olha, eu não quero mais olhar. Eles pedem para Deus olhar tudo o que estava acontecendo. E isso aqui nos ensina a orar, irmãos, corretamente. Aqui, irmãos, é uma oração inspirada pelo Espírito Santo. Para que nas crises que nós passamos, nos problemas, nós possamos dizer a Deus, Senhor, eu não vou mais me deprimir por causa disso. Olha, Senhor, eu não vou mais olhar para esse problema. Toma nas tuas mãos, Senhor. O Senhor vai agir. O Senhor vai resolver. Segundo lugar, vai dizer aí que eles oraram e disseram.
irmãos, para que o Senhor continuasse agindo. Vejam aí, por favor, verso de número 29 e 30. Vamos ler? Agora, pois, agora, Senhor, olha as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para fazer escuras, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Segundo lugar, irmãos, eles continuam pedindo ao Senhor que Ele continue operando na vida dos seus servos. A palavra servo aqui, no original, irmãos, é escravo. Vai dizer aqui que o escravo é aquele que não faz a sua própria vontade. O escravo não agrada a si mesmo. O escravo, ele vive para satisfazer a vontade do seu dono. E aqui, os apóstolos estão dizendo: Senhor, nós somos teus escravos. Não está nos agradando passar por essas aflições e problemas, Senhor. Mas nós não queremos que o Senhor nos agrade. Aqui, irmãos, eles lembram daquela oração do Senhor Jesus Cristo no Getsêmani, lugar de prensa, e eles lembram da oração do Senhor Jesus quando ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja, Senhor, o que eu quero, mas o que tu queres. Essa é a oração, irmãos, do servo de Deus, do escravo de Deus, mesmo passando por tormentas em sua alma, mesmo estando cativo, irmãos, de algemas que não consegue se libertar. O crente verdadeiro diz, confiando em Deus: Senhor, continua operando, continua agindo, continua, Senhor, fazendo milagres na minha vida, continua sendo, Senhor, fazendo curas. Senhor, eu creio, porque tu és o soberano, o Senhor Jesus. E no nome do teu servo Jesus, opera na minha vida. Concluindo, irmãos amados, nesta noite, vai dizer aí, então, no verso de número 31, o resultado desta oração. Vamos ler juntos? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Lucas conclui aqui dizendo que após esta oração tremenda, que entende que Deus é soberano, que Ele intervém nos momentos de crise da vida dos crentes. Vai dizer, irmãos, que Deus, Ele tremeu aquele lugar e derramou o Espírito Santo, fortalecendo os crentes, fortalecendo a igreja. E vai dizer que eles, irmãos, continuaram pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, tudo que acontece na nossa vida, toda oposição à nossa fé, todas as circunstâncias adversas, Deus usa para o seu bem, para o seu amadurecimento e, acima de tudo, para o bem da igreja. Tudo acontece por causa do plano eterno de Deus. Percebam aqui, eles oraram, tremeu o lugar, eles ficaram cheios do Espírito Santo e, por fim, o que eles fizeram? Anunciaram a palavra do Senhor com intrepidez. É assim, irmãos, a vida dos crentes. É assim que Deus nos visita. Mesmo em dificuldade, mesmo passando por tribulação, nós podemos, irmãos, dizer como salmista. Estamos estudando o Salmo de número 3. Vamos ler? Abra comigo. Salmo de número 3. Pastor, eu estou passando dificuldade. Eu não estou aguentando. Está difícil. O que é que nós devemos fazer, irmãos? Recorrer em oração a Deus. Recorrer à igreja. Recorrer à sua palavra. E nós podemos dizer, igual o salmista:
Salmo de número 3, verso 3 a 5. Vamos ler? Porém, tu, Senhor, me perdoe. A partir do verso 1. Vamos ler aqui todo o salmo para a gente entender o contexto. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Todos juntos? Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Que nós possamos, irmãos, nos momentos de oposição à nossa fé, de crise, de problemas, que querem destruir, devastar a nossa fé, acabar com nossa vida cristã, nós possamos ler esse salmo e, como salmista, dizer: Senhor, eu me deito, logo pego no sono e acordo, porque sei que a história do universo, ela é governada, Senhor, pelo amor que o Senhor tem pela igreja. Então, nada do que acontece é por causa simplesmente de mim, mas é porque o Senhor está cumprindo os teus planos por amor ao teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai cuidar de mim. O Senhor vai me fazer dormir. O Senhor vai me levantar, me fazer acordar, e eu vou viver a minha vida. Porque o Senhor está governando todas as circunstâncias. E como diz o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo de número 8, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo na oposição, pastor? Sim. Até mesmo nas dificuldades? Sim. Até mesmo quando tudo vai mal no meu casamento? Sim. Até mesmo quando tudo vai mal no relacionamento de pais e filhos? Sim. Até mesmo quando tudo vai mal no trabalho, na faculdade? Sim. Deus tem um plano. Ele quer que você ore a Ele. Leve seus problemas para a igreja. Que você busque a Ele em oração, cumprimento da profecia. E que você, por fim, seja cheio do Espírito Santo. Trima, vendo o poder de Deus dirigindo a sua vida, em temor e tremor, em respeito a Deus, e continue anunciando que esse Deus é bom, e que Ele tem cuidado da sua vida, da sua família, pela palavra dEle, até os dias de hoje. Que Deus, pois, nos abençoe pela sua palavra. Amém. Feche os seus olhos, faça uma oração ao Senhor, diante daquilo que você ouviu, e peça a Deus que continue de maneira soberana, dirigindo a sua vida, até que Ele volte para buscar a sua igreja amada. Vamos orar.